enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos ou dois caminhos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Só para gravar em você, diga: porém o povo não respondeu nada. Verso 30, diz assim a palavra: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em o nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das duas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei-vos de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oremos ao Pai. Pai, fala conosco, Senhor. Ministra a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Ministra, Pai, a tua palavra aos nossos corações. Edifica a nossa alma, Senhor. Edifica a nossa alma, Senhor. Que a tua palavra venha corrigir, venha motivar, venha incentivar, venha direcionar nossa vida, eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Para que a gente possa entender esse texto, é necessário você gastar um pouco de sua atenção no contexto do texto, ok? Às vezes, para introduzir uma palavra, a gente precisa dar uma explicação para que você possa entender aonde aquilo está se dando. É como você começar a assistir um filme pela metade. Você não sabe o começo, fica complicado saber para quem você torce. Então é importante a gente saber. Era um tempo de frieza e de abandono do povo de Israel do altar de Deus. Aliás, é muito complexo você estudar o Velho Testamento e ver quantas vezes o povo de Deus afastava-se, voltava, afastava-se, voltava, afastava-se, voltava. E Deus sempre, de alguma forma, levantava profetas e homens de Deus para que fosse resgatar o povo e trazê-los de volta, para que o povo voltasse para estar diante do Senhor. Muitas vezes isso aconteceu. Esse texto, ou essa queda espiritual, essa frieza espiritual que se dá nesse texto, em que o povo deixa de servir o Senhor e nem sequer responde, se quer ou não que ele volte a ser rei sobre eles, ele começa a sua decadência no tempo do rei Salomão. O rei Salomão, embora tenha sido o homem mais sábio, mais rico e mais tudo da terra para a sua época, cometeu alguns deslizes. E um deslize muito grande que ele cometeu foi nos seus matrimônios. Para você ter ideia, ele casou-se com quase 300 mulheres e tinha quase 700 concubinas. Ou seja, 1000 esposas. Tinha de tudo quanto é tamanho, cor, jeito, fala, todas as formas. Naquela época isso era comum. Podia acontecer, um rei podia fazer isso. E os casamentos era mais uma aliança de negócios. Era mais um tratado de paz. Por isso, na sua época, na época de Salomão, não houve uma guerra sequer. Não houve guerra, houve só um tempo de prosperidade, porque ele usou da diplomacia. Mas no fim da sua vida, ele cede a sua paixão, as suas paixões. E quando ele faz esses casamentos, as mulheres que vêm de outros povos trazem a sua fé nos seus deuses. E ele permite que altares sejam levantados na nação de Israel. E altares são levantados
para vários deuses. E aquilo ou aquela terra que nasceu para servir e submeter-se somente a um Deus, passa a submeter-se a vários deuses. Salomão morre, o seu filho toma o seu trono, e ele quer ser mais pesado sobre o povo do que o seu pai foi nos impostos. E por isto há uma divisão das 12 tribos que constituía a nação de Israel. 2 tribos se torna o reino do sul, e as 10 tribos se torna o Israel. Sobre as 10 tribos vai reinar um homem que se chama Jeroboão. Jeroboão é um homem que Deus lhe faz promessa e diz: cuide bem do povo e eu vou abençoar tua vida. Seja um instrumento. Mas Jeroboão também se desvia do Senhor, não querendo misturar o povo das 10 tribos com as outras 2 tribos e perder o seu poder. Ele proíbe o povo de ir até as 2 tribos no monte adorar a Deus. Eles dizem: nós vamos criar aqui um sistema religioso e vocês adoram aqui neste lugar. Por isso aquela mulher samaritana pergunta a Jesus Cristo: aonde é que se deve adorar? Os judeus dizem que é lá em Jerusalém, e os outros dizem que é em tal lugar. E ele diz: Deus não requer uma adoração localizada. Deus requer uma adoração que seja em espírito e em verdade. Por essa questão desses lugares de adoração, por essa questão dessas localidades, Jeroboão se desvia de Deus. E depois dele, quem vai tomar conta daquele reino é um rei com um nome chamado Onri. E este rei vai ficar por 4 gerações no trono de Israel. O segundo filho de Onri que vai reinar sobre aquele lugar chama-se Acabe. Acabe é muito conhecido porque ele tinha uma péssima esposa, ela se destaca mais do que ele, chamada Jezabel. A mulher era terrível, era uma mulher terrível, e ela era uma adoradora de um Deus chamado Baal, chamado Deus da fertilidade, um Deus que requeria até mesmo o sacrifício de seres vivos, de seres humanos vivos morrerem no seu altar. Ela traz o templo de Baal para ser onde era a casa de Deus e para estar na nação de Israel. E essa mulher, ela inferniza a vida da igreja de Deus. Ela mata centenas de sacerdotes da tribo de Levi. Ela extermina com o culto ao Deus único. E os que adoram ou servem a Deus serviam a ele de forma escondida. É nesse tempo que Deus levanta um profeta chamado Elias. E Elias é levantado por Deus para ser uma voz de resgate, para ser uma voz que vai buscar aqueles que se distanciaram de Deus. Preste atenção, é interessante como Deus nunca desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele. É interessante como Deus nunca se esquece da gente, mesmo quando a gente se esquece dele. É interessante como que Deus é persistente não só com o povo de Israel, mas ainda hoje comigo e com você, para que nós possamos servi-lo com todo o nosso coração. Eu não sei se com você acontece isso, comigo acontece. Às vezes a gente vive uma fase mais quente na fé, depois você vive uma fase assim mais meia boca, não é? Pela metade, não quer tecer sérios compromissos, mas eu vejo que sempre Deus está colocando algo ao nosso redor, para de alguma forma falar ao nosso coração e nos levar a uma relação mais íntima, mais pessoal e mais profunda com Ele. Esse profeta é levantado. Por 3 anos ele diz: não vai chover sobre Israel, já que vocês escolheram um Deus que é Baal para ser Deus de vocês, e ele é chamado de o Deus da fertilidade, então que ele faça a terra germinar. 3 anos sem chuva. Eu não sei se você já foi numa terra seca. Eu vim de uma terra seca. Às vezes no nordeste da Bahia ficava anos sem chover. Os animais morrem de fome, as vacas morrem secas, as cabras morrem secas, as ovelhas morrem secas. É terrível. É você ver aquilo perdendo a vida e não ter nada que você pode fazer. Isso estava acontecendo em Israel. O povo passava por necessidades tremendas, uma fome horrível, por 3 anos. Então Elias é procurado pelos profetas de Baal e pelos homens da rainha Jezabel, porque eles tinham o seguinte pensamento: se a gente matar o feiticeiro, o feitiço vai ser quebrado. Então, já que Elias era um feiticeiro, parece que ele era mais forte do que o Deus Baal. Mas a gente, quando é cego espiritualmente, a gente não enxerga o quanto Deus já fez na nossa vida. Deus abriu o mar vermelho para esse povo atravessar. Deus o sustentou no deserto por 40 anos. Deus o socorreu em diversas situações e circunstâncias. E quanto a gente poderia olhar para trás e ver que Deus já fez na nossa vida. No entanto,
Parece que a graça de Deus que nos visitou, o poder e os milagres de Deus que possam ter acontecido na nossa vida, caem no esquecimento. E a gente simplesmente se distancia dele e se esfria com ele. É dever nosso manter o nosso fogo quente. É dever nosso manter a nossa alma aquecida. É dever nosso acender e deixar o fogo de Deus aceso no altar do nosso coração sempre. Não é Deus toda hora tem que estar soprando. Sou eu quem tenho que manter essa chama acesa e viva, na minha comunhão com Deus, na minha busca pelo Espírito Santo, no meu entregar, no meu renunciar diante da sua mão, das suas mãos. Hoje de manhã eu falei de um caso. Eu vi 2 casos assim, de fato, comprovadamente. Ouvi muitos testemunhos, mas este comprovadamente, eu era pastor em Sumaré, e um cara tinha os seus exames, ele tinha de fato o vírus do HIV, a AIDS de fato. Ele já era magro, ele já estava perdendo peso, ele já estava doente, e ele buscou a Deus com muita força no seu coração. E creia você ou não, o fato é que ele foi de fato curado. E os exames constatou que ele foi curado. Ele serviu a Deus por algum tempo ali, mas infelizmente a gente, quando está por baixo, a gente tem uma facilidade de buscar a Deus. Mas porque ele subiu, que ele se elevou, que ele se viu saudável, não passou muito tempo, e lá de novo estava ele nas nights, aonde ele pegou a sua doença. De novo estava ele nos caminhos estranhos. Ele ficou distante de Deus, e ele então contraiu agora um câncer. Eu não entendo que Deus mande a doença. Eu creio que ela está no caminho natural da vida, ou que, sei lá, eu busco por isso de alguma forma, não sei. Mas o fato é que ele contraiu um câncer. E esse câncer fez com que ele voltasse para Deus de novo. Só que acho que Deus falou assim: agora eu não vou curar ele não, porque se eu curar, ele vai me largar. E Deus não dá valor para a vida como eu dou e você dá, porque Ele já nos deu a vida eterna. Então, o que é 40 anos, 80 anos, 10 anos de idade, com quem tem a eternidade? Diz que Deus é de eternidade e é a eternidade, e de que Deus nos fez também eternos. E João diz que nós não vamos ter a vida eterna, mas que nós já temos em nós a vida eterna. No entanto, o que é para Deus se morremos com 5 anos de idade? Ou com 10? Ou com 20? A Bíblia nos promete longevidade, vida longa, porque nós queremos ter essa vida longa, porque não temos uma real revelação do reino de Deus. Mas se o tivéssemos, a gente acreditaria naquela frase que a gente diz nos funerais: descansou, foi desta para uma melhor. Se foi desta para uma melhor, e se eu creio nisto, a gente não deveria acelerar o nosso processo de vida? Se você sabe que tem uma situação boa te esperando ali na frente, quando você quer ir para aquilo? Se você sabe que a sua solução financeira está ali na frente, quando você quer ir para aquilo? Se você sabe que o seu acalento, o seu alimentar emocional, o amor da sua vida está ali na frente, você está procurando faz tempo, o que você faria? Se a gente crê na vida eterna, uma coisa que a gente não deveria ter nunca é medo da morte, porque você não morre. É isso que ele disse para a irmã de Lázaro, que quem crê não morre. Não morre. A gente passa dessa para uma que é continuidade, mas é melhor, porque lá não há lágrimas, não há choro, não há sofrimento, lá não tem depressão, lá não tem nada disso. Lá tem uma vida abençoada, maravilhosamente abençoada. Sabe, muitas pessoas eu já vi deixar a Deus, não porque estavam mal emocionalmente, financeiramente ou algo assim, mas deixarem a Deus porque ficaram bom. É maior o número de pessoas que abandonam a Deus por essa causa. Sabe, Salomão, ele fez uma oração que não dependia de Deus em respondê-la. Ele diz: Senhor, quando Deus fala para ele, pede o que você quer. Olha, se a pessoa Deus falar para você, pede o que você quer, ele diz: que eu não seja tão pobre que tendo pouco te negue, e que eu não tenha tanto que tendo tanto, muito eu me esqueça de ti. Mas de alguma forma é o que ele faz no fim da sua vida. Ele se afasta de Deus, ele se esfria. E nós não podemos deixar ou nos relacionar com Deus por coisas que recebemos ou deixamos de receber. Nós devemos nos relacionar com Deus porque nós entendemos que nascemos dele, e que sem ele nós somos somente uma pequena parte, mas unidos a ele nós somos um inteiro, um total, um todo. Elias é levantado nesse tempo. O povo está sem compromisso com Deus. A fé morreu no coração do povo. A frieza espiritual se estabeleceu no coração do povo. Então é nesse momento que Elias chega para este povo e diz: até quando cocheareis? Cochear é andar mancando. Cochear é andar
com incerteza. Sabe a pessoa que anda segurando na parede, sem força nas pernas? É a pessoa que não tem impulso, é a pessoa que não tem garra, é a pessoa que não tem gana por aquilo que está fazendo. Ele diz: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos ou dois caminhos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. Mas o povo não respondeu nada. Nada. É como se no altar eu perguntasse: João, você recebe a Maria como sua esposa? E ele não respondesse nada. Tipo, vamos levar um pouco mais para frente. Deus, ele não quer um namoro com você. Deus, ele quer que você se casa com ele. Nós tomamos a ceia do Senhor, e isso quer dizer que nós temos uma aliança com Deus. Nós somos aliançados com Deus. Nós somos a esposa de Deus como igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos aqueles que ele veio preparar. Veio casar-se conosco. Ele diz que nós temos que comer da sua carne e beber do seu sangue para ter parte com ele. Ou seja, ele diz: eu comprometi-me com a minha vida, e eu quero que vocês se comprometam comigo com a sua vida. É mais ou menos como se fosse assim, numa aliança: o que é seu é de Deus, o que é de Deus é seu. É como mais ou menos assim, se você falasse, se fosse se casar, imagina uma moça que vai se casar, e ela não tem nada. Ela tem uma casa num bairro bem distante da cidade. Essa casa tem 9 donos, que são 9 irmãos. E aí ela vai se casar com um cara que é milionário, muito rico, tem muitas casas, muitos lugares, muito dinheiro. E aí então ela chega para ele e diz assim: olha, eu me caso com você, mas só que o que é meu não vai ser seu. Tem lógica isso? Eu, por causa de uma parte em 9 irmãos de uma casa, rejeitar tudo que Deus tem para mim? Claro que não. Nesse casamento, nessa aliança, Deus requer tudo de mim, mas Ele também entregou em Cristo Jesus tudo dele. E é por isso que Paulo diz: como aquele que não negou o seu próprio filho nos negaria coisas menores? As coisas que nós tanto lutamos para tê-las são menores. Sabe, uma das grandes vergonhas que a gente tem é às vezes abrir no YouTube e ver alguns vídeos de profetas do nosso tempo. Gente, eu amo o Pentecostes. Eu queria que nós até fôssemos mais pentecostais aqui, entendeu? Mas a gente não é da nossa natureza. A gente é meio morninho assim, não sei como é que é. Eu queria que a gente fosse mais mas nós somos crentes, amém? Não tem que gritar, não, é a fé. Eu só estou falando o que eu gostaria. Eu gosto de uma emoção. Por que eu estou falando isso? Ah, verdade. Gente, e eu vejo cada coisa, e as pessoas servindo a Deus por coisas se deixam ser enganadas. Eu não vou falar nomes, mas esses dias eu vi uma mulher estranha. Ela não tem convicção na voz, ela não tem verdade na fala. No entanto, ela engana a olhos vistos. Até eu, que gosto de crer nessas coisas, eu falo: gente, tem coisa aí. Tem coisa aí, tá? Mas o povo, mesmo vendo o engano, aplaudem. Porque é num sistema de negócio. E a fé não é um negócio, ela é uma entrega. É eu reconhecer a minha miséria e eu reconhecer a riqueza que é em Cristo, e eu não ficar dando uma de fresco. Entendeu ou não? Eu me entrego total e completamente. Eu sou teu, Jesus. Faz de mim aquilo que o Senhor quiser fazer. Quando Elias é levantado, ele é levantado para chamar o povo a ter um compromisso fiel com Deus, a ser pessoas responsáveis. Normalmente nós não gostamos de compromisso, porque compromisso requer a emoção necessária para aquele momento. A gente não gosta muito de marcar uma coisa para daqui 3 dias, porque a gente não sabe se vai estar bem. Então a gente fala assim: olha, se eu estiver bem, eu vou. A pessoa está dizendo: eu não quero compromisso com você, eu não quero marcar compromisso com isso, eu não quero isso, eu não quero. Quando você marca um compromisso, você paga do próprio bolso, da própria vida, e vai. Porque a palavra de um homem e de uma mulher de Deus não pode voltar para trás, ela tem que permanecer. Então Elias surge falando para o povo: escuta, hoje Deus requer um compromisso de vocês na área do senhorio dele sobre a vida de vocês. Ele estava dizendo o seguinte: até quando vocês vão ficar debaixo de 2 senhores? Escolhe qual vocês querem. Existe essa relação nossa com Deus, em que nós somos os seus servos e Ele é o nosso Senhor. Mas não é Senhor no sentido que a gente chama a pessoa de senhor ou de senhora por causa da idade ou de respeito. É Senhor no sentido do Velho Testamento, Senhor de dono de escravo. O servo ali é doulos, é o escravo de orelha furada que ficou por amor ao seu Senhor, para servi-lo.
Então quando ele diz, escolhei hoje quem é que vocês vão servir, quem é que vai ser o vosso Senhor, ele está dizendo que nossa relação com Deus não pode ser de que nós somos o patrão de Deus, mas de que Deus é o nosso dono, o nosso patrão, e nós somos os seus servos. Então o servo não reclama, o servo não vai no 0800 de reclamação divina na ouvidoria do céu para reclamar do porquê que Deus não atingiu ou não atendeu. Não fica fazendo perguntas, por que Deus não, por que Deus não, não. Ele segue adiante, ele diz, como Abacuque, não importa o tempo que esteja, não importa que a vaca não dê leite, não importa que os campos não dê fruto, não importa que o fruto da oliveira minta, não, eu vou continuar adorando ao Senhor. E é preciso achar em mim, em você, essa atitude de quem é servo nesse sentido, essa atitude de quem se entrega total e completamente, dizendo, Senhor Deus, o Senhor é o meu dono, e eu sou o teu servo, eu sou o teu servo. Nessa relação, a gente não manqueja, não vacila, mas a gente parte para cima, a gente segue adiante sempre. E talvez hoje ele está perguntando para você, ou colocando para mim, para você, será que você tem áreas da sua vida em que você ainda é o dono? Deus já te pediu aquilo e você não entregou? Será que Deus já não te chamou a atenção numa área ou noutra? Porque eu quero que Deus seja o meu dono. Nós falamos sobre isso no domingo passado, de manhã, em que nós falamos sobre sermos selados por Deus. E falamos de 3 significados do selo do Espírito Santo. Por que ele diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus? Porque um dos simbolismos do selo é que ele é uma marca de propriedade. É o selo da escritura da casa, é o selo da escritura do imóvel. E Deus é nosso dono. E eu quero que Deus seja o meu dono, porque Deus tem o costume de cuidar daquilo que é seu. A Bíblia diz que Ele cuida até daqueles que não querem ser seus. Ele diz que o sol e a chuva cai sobre todos, quem o repudia e quem o adora. Ele ama todos. Mas é claro que numa relação íntima, é claro que a gente aprende a aproveitar mais de Deus. Então eu quero que Ele seja o meu dono. Mas nós temos dificuldade em abrir áreas da nossa vida. Nós temos dificuldade de entregar nas mãos de Deus coisas da nossa vida, porque nós não gostamos de compromisso. Então às vezes você tem um talento, então às vezes você tem um valor na sua vida, então às vezes você tem algo, e eu e você, nós ficamos fazendo frescurinha para entregar para Deus. A gente fica pedindo para que Deus confirme, quando a palavra já confirmou. A gente fica perguntando, será que isso é pecado ou não é pecado? Sabe, se te incomoda e se simplesmente é uma dúvida, tome a opção de abandonar aquilo e de viver de um jeito que seja agradável a Deus, porque Deus não é um ser castigador que veio te judiar. A Bíblia diz que Ele veio nos salvar, e é salvar no sentido inteiro da palavra. A palavra salvar ou salvação do grego é sosa, ou quase sousa, que quer dizer uma salvação em todos os âmbitos do ser humano, na carne, na alma e no espírito. Ele quer agir na nossa vida material, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Mas Ele não poderá fazer isto se a gente não deixar. Você vê, é como uma criança. Você leva ela para tomar uma injeção, ela gosta, ela esperneia. Você pode dizer para ela, mas meu filho, é para curar você, é para que você não morra, você está com pneumonia. Ele diz, não quero. Não tem como não querer. É como uma pessoa que tem que fazer uma cirurgia, ele diz, não quero, porque eu tenho medo. Então não tem como salvar a vida dele. Então Deus, Ele quer ter uma ação completa e total na minha vida, mas a gente não fez essa entrega total e absoluta. A gente fica cocheando entre 2 caminhos, entre o quente e o frio e o morno. A gente não toma posição, a gente não toma postura, a gente não resolve a nossa vida. A gente fica enrolando em várias áreas, mas queremos que Deus venha e derrame sua graça e derrame o seu poder. Hoje a voz de Deus ecoa também para nós aqui, como ecoou naquele tempo. Até quando vocês vão cochear entre 2 caminhos? Sabe uma coisa legal hoje, eu mandei no grupo. Eu dificilmente mando outros vídeos assim no grupo, mas me mandaram hoje um vídeo que eu achei muito bonitinho, de uma cadela católica, uma cadela crente. Ela é uma cadelinha crente. E só tocar o sino da igreja, ela vai nas 3 missas. E o vídeo mostra, ela entra, assiste. Gente, não vai no banheiro, não bebe água, não faz bagunça. A cadela assiste a missa todinha. Assim, ó. Fala pra você que é uma cadela, vai no velório. Os velórios da cidade, que é uma cidade pequena, ela vai. Até o jornalista da Globo fala assim, isso é uma beata, fala pro padre. Ele falou, uma cadela beata. Vive na igreja. Sabe, se o animal irracional se compromete com o seu dono, por que nós que somos racionais sabemos fazer conta, não nos envolvemos com o nosso dono, sem reservas, numa entrega total, completa e absoluta? Por que nós não paramos de ver os defeitos? Porque este lugar tem defeitos.
aquele lugar tem defeitos, e me apresente um lugar que não tem defeito, eu vou te falar: ou você é cego, ou você não enxergou. Então as duas coisas, você não é cego, mas não enxerga, tem um problema de visão. Todos nós somos defeituosos, portanto carregamos com a capacidade de tornar imperfeito qualquer lugar em que nós estejamos. Qualquer lugar. Por isso, quando a gente se compromete, não dá para ficar olhando os defeitos. Se você saiu de casa e a sua mulher está com o humor do cão, ou o seu marido virou um burro chucro, você sabe que você vai ter que voltar para casa, porque você não é mais namorado, você é casado. Você volta, talvez fique com a cara fechada, talvez não olhe, talvez ignore o outro, um dia, 2, 3, 4, 5. Mas daqui a pouco a gente não aguenta, não é verdade? Você está lá de novo, lançando uma palavra, dando um sinalzinho, porque você é inteligente. Você sabe que precisa reatar os laços. Nós somos racionais. O nosso culto que é pedido a Deus é um culto racional. Deus quer que nós usemos a nossa razão para nos relacionar com Ele, jamais os nossos sentimentos de desejo, ou de interesse, ou de negociação. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele vai me dar, embora Ele me dê e me abençoe. Eu sirvo a Deus pela relação que eu tenho com Ele de prazer. Eu me encontrei em Deus. Eu me encontrei em Deus. Eu me encontrei em Deus. Sabe, eu creio que Deus nos dá coisas, mas se a minha relação com Deus fosse baseado em coisas, eu seria o pior testemunho desse lugar. Porque eu estou no ministério há quase 30 anos. Quando eu fui para a igreja, eu tinha um carro e meia casa. Hoje eu tenho meia casa e um carro melhor. Mas eu não tenho arrependimentos, porque Deus fez uma obra na minha vida, e fez uma obra em várias vidas, na vida de várias pessoas. Mas isso requer um compromisso. Sabe, um dia eu fiz um voto para Deus, uma palavra para Deus. Eu disse: pai, qualquer pessoa que pedir para mim fazer casamento, desde que não sejam casados já, eu faço. E isso às vezes tem sido uma bênção na minha vida, porque tem muita gente de longe. Então esse ano aqui, novembro, tanta gente casou. Até dia dos finados teve casamento, e casamento de pessoas que a gente não conhece. Sábado mesmo o casamento era em São Paulo. Eu falei: ai meu Deus, por que eu vou marcar aqui? Não, porque é que a moça ligou, não me conhecia, mas assistiu um vídeo de um casamento, deram o telefone para ela, e ela falou: você não pode fazer meu casamento, mas com tanta vontade. Então eles vieram a Piracicaba, e aí marcamos a data e fomos até lá. E sabe, eu tenho prazer em fazer isso. Então a gente vai aqui no civil, manda reconhecer firma na assinatura, a gente paga a gasolina para ir para voltar. As pessoas sabem: por que você não cobra? Eu não vou cobrar, porque senão alguém vai falar lá na frente que a igreja cobrou para me casar. As pessoas são muito ruins em falar coisas assim. Mas que prazer chegar lá, que prazer poder evangelizar ou falar de Cristo para um monte de gente. Ontem mesmo fiz um sexta, no sábado eu preguei sobre João 3,16 de um casamento, sobre o grande amor de Deus, sobre os 3 pilares da fé. Sabe, são os meios que Deus faz. Você acha que às vezes eu vou com vontade? Eu vou: ai meu Deus, por que eu marquei? Por que eu marquei? Por quê? Por quê? Mas compromisso não depende das minhas emoções, não depende da minha vontade. Compromisso não depende de nada disto. Compromisso depende de um laço feito, e Deus abençoa aqueles que são comprometidos com Ele. Sabe, hoje de manhã eu dei o testemunho de uma moça chamada Rita. A Rita converteu-se há muitos anos, 30 anos mais ou menos, lá na igreja de Sumaré, Matão, onde eu era pastor de jovens. E ela estava fazendo faculdade na USP de letras. E quando ela se formou, morando num bairro periférico, estudou com muita dificuldade, fez uma excelente faculdade. E quando ela se formou, ela e o então noivo dela resolveram casar-se e irem morar lá para o lado da Amazônia, numa tribo indígena, para ensiná-los e evangelizá-los. E é claro que a gente pensava: nossa, será que foi Deus mesmo que chamou? Será que não é loucura da cabeça? Pensa uma pessoa que fez faculdade com muita dificuldade, realizou o sonho dos pais, e agora ela vai simplesmente entregar a sua vida por um chamado de Deus para ir para o meio de uma tribo indígena, ensinar índio pelado. Os índios dela era pelado. Índio pelado. Ela mandou na época a foto da casa dela. Era uma casa erguida, mas ela falou: mesmo assim os ratos entram, e se a gente não tomar cuidado, eles mordem a gente. Ela tinha medo de mosca. Mas sabe quantas coisas a gente enfrenta por Ele ser Senhor da nossa vida? Já se passaram mais de 27 anos e a Rita continua lá. Mas sabe, Deus ele sabe escrever a nossa história. E Deus não deixa ninguém sem ser abençoado. Deus não frustra o sonho de ninguém. Sabe, com o tempo foram passando alguns anos, os primeiros anos foram difíceis. Nós ajudávamos daqui
de Piracicaba, ela se sustentar. Hoje ela cuida de uma área toda. 27 anos. Ela construiu a vida dela. Ela não perdeu nada. Pelo contrário, ganhou muito mais no sentido material, mas muito mais no sentido espiritual do que ela fez para Deus. Então hoje eu quero te convidar. Deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Deixa Deus cuidar da tua vida. Em o nome de Jesus. Lucas 6:46 diz assim o Senhor Jesus: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? É como alguém te chamar de amor, mas dá pro chute. Ai, meu amor, eu te amo tanto. Pá! Casa uma coisa com a outra? Não. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não quero fala de Senhor, eu quero ação e atitude de que eu sou teu dono. A tua vida tem que ser condizente com a tua confissão de fé. Não dá para andar uma coisa divorciada da outra. É preciso que elas andem juntos, em nome de Jesus. Os primeiros cristãos, eles perderam família, perderam bens, perderam heranças, foram queimados vivos, perseguidos por Nero, mas mesmo assim permaneceram na fé, na confissão em Cristo Jesus. E tão pouco nos é pedido, e o pouquíssimo que nos é pedido, a gente tem frescura para entregar, mas fala Senhor com lágrimas nos olhos às vezes, mas sem atitude. Às vezes é preciso chorar menos e agir mais, em o nome de Jesus Cristo. Há anos atrás, vocês vão se lembrar daquela reportagem dos galpões de algumas escolas de samba no Rio de Janeiro que pegou fogo. Tem até um samba que eu não lembro, mas que dizia, de tempos atrás, que trabalhou o ano inteiro para guardar dinheiro, mas é carnaval, Martim da Vila, da minha época de night ainda. Mas no dia do carnaval choveu, ele ficou desiludido, alguma coisa assim. E então quando pegou fogo nessas escolas, o interessante é que eles saíram na avenida do mesmo jeito com as escolas pobres, e as pessoas choravam porque uma escola de samba foi queimada. E as pessoas trabalham o ano inteiro para sair um dia, talvez dois, desfilando na avenida. O prazer dela consiste naquilo. Deus quer nos dar muito mais do que isso. Deus não quer nos colocar num carro alegórico, Ele quer nos levar para um lugar que é verdade pura, ruas de ouro, muro de cristal. Ele preparou para nós uma mansão, uma mansão celestial. É um lugar sem choro, sem lágrimas, sem choro, sem sofrimento, sem tristeza. É um lugar de bênção, em nome de Jesus Cristo. Hoje o Senhor está te chamando para uma decisão, para um compromisso. Chega de cochear entre dois caminhos. Se entrega nas mãos de Deus. Deixa Ele te usar. Se o Senhor quer te usar, dai lugar ao seu Espírito. Lembra, Carlinhos? Dai lugar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Deus quer restaurar nosso compromisso com Ele, dele ser o nosso Senhor e nós sermos o seu servo. Lembre-se, você não está namorando com Deus, você casou-se com Deus. Deus não namora, Ele já casa direto. Já casa, e não tem como errar, porque Deus é perfeito e nós imperfeitos. O segundo compromisso que Elias pede para o povo, que Deus pede para o povo através de Elias, é que eles restaurem o altar. O altar estava abandonado, estava quebrado, porque altares a outros deuses foram levantados, e o altar de Deus não era mais mantido. E altar fala de entrega, de sacrifício. É onde a minha vida é despejada, e onde Deus vem e aceita como um sacrifício agradável a Deus. É assim que diz Romanos 12:1, que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Então nós precisamos restaurar o nosso altar. E o que é restaurar o altar? Restaurar o altar é botar fogo de novo na nossa vida íntima e espiritual para com Deus. É reacender as nossas chamas. Aqui é preciso ser restaurado o altar da palavra, o altar da oração. Mas existe pelo menos 3 coisas que a gente pode enxergar aqui no texto. A primeira coisa é que Deus quer restaurar, ou precisa restaurar na minha e na sua vida, o altar da comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Lembra-se que no começo eu falei para você que as 12 tribos foi dividida em 10 e 2? Mas no altar não. Diz o texto que ele pegou 12 pedras e colocou as 12 no altar. Deus não nos vê dividido, Deus nos vê juntos, porque a unidade procede de Deus, a comunhão procede de Deus. Gente, esse espírito do nosso tempo, da gente gostar mais de bicho do que de gente, é o espírito do cão. Não é de Deus não. Ah não, eu gosto de cachorro. Gente, eu não tenho raiva de cachorro, mas dizer que eu gosto mais de cachorro do que de gente, um momentinho só. Não.
acho bonito uma chulinha, uma cachorrinha. Mas eu gosto de gente, eu amo gente. E se eu não amo, eu faço força para amar. Porque foi Deus que fez a cada um de nós. Alguns de nós descem com mais facilidade, outros tem que empurrar um pouco. Mas nós temos que nos relacionar com todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, graças a Deus, tem bem poucas pessoas que eu não me relaciono bem, ou não gosto de me relacionar. Porque eu acho que para ser pastor você tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, você chuta o pau da barraca. Porque a gente tem que, desde que eu sou pastor, a gente está intermediando relacionamentos. É irmão que briga com irmão, é irmão que fala de irmão, é irmão que fica mordidinho com o outro. É umas coisas bestas de criança. E isso não passou nunca. É fuxico. Fuxico. É gente que te abraça e mete a lenha por trás. Cara, isso machuca, né? Mas com o tempo a casca engrossa. A gente nem liga mais. A gente vai caminhando, porque a vida é assim. A vida é assim. O primeiro altar que Deus quer restaurar na minha e na sua vida é que nós sejamos unidos um ao outro. Ó, quão bom e quão saudável é que os irmãos vivam em união. Ali ordena Deus a sua bênção. E é isso que Deus quer fazer. Quando o marido é unido com a esposa, quando a família é unida, quando uma igreja é unida, não há peso para ninguém. É fácil levar a coisa, é fácil caminhar em frente. Nada pior do que um lar dividido. A palavra de Deus nos diz que uma casa dividida não prospera. Nada que divide prospera. Eu já falei aqui da época da Alemanha 1 e Alemanha 2. A Alemanha comunista morreu. Coreia 1, Coreia 2, a outra Coreia é imensamente pobre. Na África, tantas tribos que são pequenas nações dentro de um lugar só. É um lugar de miséria. Você pode ir vendo na história, o que se divide não prospera. Deus não quer, e Satanás, sabendo disso, ele vai te instigar e me instigar a gerar um espírito de desunião, a me desanimar. Então de repente eu olhava para você, eu dizia: nossa, eu quero depositar tudo de mim na vida dessa menina. Mas essa menina é chata, ela é nojenta, ela é fresca. Então eu falo: não vou ir com tanto, eu vou botar um pouco o pé no freio. É verdade assim, não é? A gente é assim. Fala: acho que esse terreno não está pronto para receber, não está valorizando. Quando a gente não é muito valorizado numa relação, a gente se afasta um pouco. A gente vai para o nosso canto. Porque você não quer ser intragável. Só que tem gente que não traga ninguém. Entendeu ou não? Tem gente que vive sozinha. É que nem um ser solitário. É que nem uma estátua de uma praça. Olha lá. Sem emoção, sem sentimento. Isso não é normal não. Isso é doença mental. Gente, se você detesta gente, alguma coisa está errada com você. Porque você é a gente. E nós nos encontramos no outro. Falei bobagem? Nós nos encontramos no outro. Nós nos encontramos no outro. Amém? Da penúltima vez que eu fui viajar, eu levei a Vera comigo. Agora eu fui sozinho. Eu não queria falar porque ela fica convencida. Mas como é gostoso quando ela vai. Porque conversa mais do que o homem da cobra. Agora não tinha ninguém para conversar comigo. Tão sozinho, é tão ruim ver coisa sozinho, não é não? É a mesma coisa. Tem graça. Nós somos feitos para andar um com o outro, para fortalecer um ao outro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí abraçando todo mundo. Mas a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Eu sou tímido, mas nesses casamentos que eu falei para você que eu vou em todas as mesas. Eu passo por todo mundo. Porque essa é a minha função. Eu gosto de gente. É o meu material de trabalho. É o foco que Deus me deu. E o meu ministério não é com bicho, é com dente. Deus levantou uma mulher aqui que cuida de cachorro. É serviço de Deus. Cuida dos bichinhos, porque Deus também vai restaurar a natureza, os animais. É verdade isso. Mas Deus falou assim: não vou botar esse menino não, porque esse menino foi mordido de cachorro louco. Ele não vai ser bom para cuidar de bicho. Entendeu não? Vou botar ele para cuidar de gente. E vou botar aquela que não gosta muito de gente para cuidar de bicho. Não fala, não reclama, só se dá comida e água, que ele fica feliz. E limpar o cocôzinho dele, que ele fica feliz. Não? Pronto, falei bobagem? Falei não. É isso mesmo. Deus quer restaurar o altar da comunhão. E Ele quer que eu volte, você volte a ter comunhão com pessoas que você rompeu. Em o nome de Jesus. Eu não deixo uma inimizade ficar para sempre na minha vida de jeito nenhum. Eu posso não me abrir totalmente, completamente, novamente, mas eu não vou deixar. Eu não me importo. As pessoas dizem: ah, mas fulano te acusou, fulano falou isso. Falei: ele sabe que está mentindo, o diabo sabe que está mentindo, Deus sabe que está mentindo, e eu sei que ele está mentindo. O mundo todo sabe, e ele também sabe. Agora os outros creem no que quiser. Como diz aquele ditado: para que se explicar? Para os amigos não precisa, para os inimigos não adianta. Então viva a sua vida. Caminhe a sua vida. Faça a sua existência. Estabeleça o altar da comunhão. Seja amigo. Não deu certo o casamento? Se for possível, fica amigo.
Quem sabe abaixa a pensão, não é não? Eu sempre falo, porque eu falo, a gente não somente casa, mas ajuda também as pessoas a se separarem. Quando não tem mais jeito, a gente precisa dizer como separar. A gente sempre fala, não vai pro litigioso, porque o litigioso é tapa na cara. O litigioso você vai gastar uma grana ferrada com o advogado e ninguém sai satisfeito. E eu falei isso para um amigo que alguns anos atrás foi se divorciar. Eu falei, faça amigável, ela está aberta a coisa amigável. Não, endureceu. E a sua casa é seu local de trabalho. Adivinha o que aconteceu? Ela contratou um senhor do advogado. A mulher da justiça foi lá para tirá-lo da casa e deixar ela com os filhos. Aí ele teve que pedir misericórdia para ela. E ela ainda bondosa, deixou ele ficar. Deixou ficar. Só que pagou o advogado dela. Teve que pagar. Teve que dar mais do que ia dar. Então o caminho da amizade é sempre o melhor caminho. O caminho de um relacionamento bom é sempre o melhor caminho. Fazer inimigos não é coisa boa. No que depender de vós, tem espaço com todos os homens. Nós precisamos restaurar o altar da purificação. A água foi derramada. A água é símbolo de purificação na Bíblia. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro não quer que lava, porque Pedro é mais assim, daqueles que não quer que lava, sabe? Não, meu pé não vai lavar não. Tipo, na minha igreja não pode ter isso. Eu também não gosto de fazer isso não. Uma vez fizeram isso comigo, eu morri de vergonha. Não lavo, né? Mandaram eu sentar, trouxeram uma bacia. Falei, Jesus, aí você tem que tirar sapato, às vezes a meia tá furada, entendeu? E cara, os caras fazem isso de surpresa para acabar com a vida da gente. Se sabe que não gosta, pra que fazer? Tipo, as pessoas sabem que eu detesto festa surpresa, mas faz mesmo assim. Entendeu? Porque você faz festa surpresa, aí quem não foi convidado reclama. Fala, pastor não me convidou, não vou mais na igreja. Eu não sabia que ia ter festa, como é que eu ia convidar? E a pessoa que faz não conhece todos os meus amigos. Então, e hoje que esse negócio de Facebook, Instagram, essa coisa mais, arrebenta com a gente mais rápido ainda. Ele quer restaurar o altar da purificação. Ele quer nos lavar, nos limpar. Ele quer tirar da nossa vida pecados costumeiros que destroem a nossa existência, que arrebentam com a nossa vida. Ele quer lavar nossa boca, nossa mente, nosso coração, nossos sentimentos. Ele quer nos purificar para a glória e para a honra do seu nome. Ele quer restaurar o altar do serviço, porque ele diz, se o Senhor é Deus, para existir um Deus tem que existir um servo. Sabe, eu louvo a Deus por várias pessoas aqui. Por exemplo, às vezes você pode não gostar do que eu estou falando. Você veio aqui uma primeira vez, uma segunda vez, mas você pode ter certeza que eu fiz com amor. Eu fiquei horas estudando, pensando, orando para estar aqui com você. Sabe, às vezes você pode não gostar do estilo musical. Música é muito, cada um tem o seu jeito. Mas esses meninos, essas meninas, eles vêm ensaiar aqui. Eles chegam antes do culto para ensaiar. Eles oram. Alguns deles vêm em todos os cultos. Isso é servir a Deus. Entende isso ou não? Só que nós não servimos a Deus. Por exemplo, nós precisamos de mais professores para a escola das crianças. Você pode se oferecer para isso, mas não vá para a emoção, vá para ficar. A gente precisa de mais gente ajudando o irmão Edinaldo aqui com os diáconos. A gente precisa de gente que sabe tocar e que pode também cantar, que venha nos ajudar no louvor. Você pode servir a Deus. A sua vida serve para servir a Deus. E se eu não sirvo, se eu não vivo para servir, então possivelmente eu não sirva para viver. Porque nós somos servos uns dos outros. Devemos servir uns aos outros. Não podemos ser empafiosos no sentido de me abençoa aí e deixa eu do jeito que estou. É preciso envolvimento, é preciso obediência em o nome de Jesus. E por fim, há um segundo compromisso que Deus requer de nós. O último verso aqui de Elias diz, Senhor, ouve e me atende, para que o povo conheça que tu és Deus. É um espírito evangelístico. Deus quer nos usar para que nós sejamos evangelistas nos lugares por onde nós passamos. Nós deixamos de evangelizar. Gente, vocês não servem, muitos de nós aqui não servimos nem para compartilhar uma arte de culto. Falei bastante? Então não vem para cá com esse negócio de servo não. Eu quero evangelizar, quero ganhar nada não. É verdade isso. Aquilo chama alguém. A gente vai entrando numa frieza em que um não surpreende o outro. Um não pega mais na mão do outro. Um não se relaciona mais com o outro. E se existe algo que Elias quer restaurar ou quer levantar ali, é um espírito evangelístico. Ele diz, Senhor, ouve-me, não para que a minha glória seja estabelecida, mas para que saibam que a palavra que saiu da minha boca foi tua, e para que conheçam ao Senhor. Em nome de Jesus. Gente, para mim é inadmissível um domingo a gente não ir na igreja. Entenda, por favor.
Você pode viajar, como tem muita gente hoje viajando. Vai abençoado. Eu gosto de ver os irmãos. Mas eu não entendo ficar em casa para fantástico. Eu não entendo. Estou cansado para isso. Já pensou quantas vezes eu cansei, Deus? E Deus não desistiu de mim. É preciso restabelecer esse altar evangelístico. Voltarmos a falar de Deus. Mas mais do que falar, é viver. Quando nós vivemos Deus, nós contagiamos o outro. Nós contagiamos o outro. Semana passada, uma pessoa que vem de manhã no seu trabalho, atendeu uma paciente e falou: olha, vai nessa igreja, é minha igreja, Deus vai te abençoar. E domingo passado essa pessoa veio, e quem a convidou não veio, mas ela conversou comigo no final, falou: eu queria marcar uma hora para conversar com o senhor. Nós marcamos, ela veio, conversamos, testemunhamos. Ela falou: eu quero servir Deus. E sabe que bonitinho? Hoje era o segundo dia que ela viria na igreja, mas ontem ela mandou um recado para mim. Falou: pastor, eu estava sozinho em casa, meus filhos já, e eu fui para São Paulo, vim para São Paulo. Então é por isso que eu não vou no culto hoje, mas grava a palavra para passar para mim. Eu acho bonito isso. Ele só fez um convite, só falou algo. Entende não? Nós deixamos de evangelizar. Nós precisamos voltar a evangelizar em nome de Jesus. Porque sangue novo traz vida nova. Sabe por que a gente se enjoa um do outro? Porque a gente só vê a cara um do outro. Se a gente evangelizar, pessoas novas chegam. Elas trazem força, trazem vigor. Hoje de manhã veio a irmã do Samuel com o cunhado. Eu gosto tanto daquele casal. Ela se batizou no último batismo. Ele disse que vai se batizar no próximo. Mas você vê o frescor da fé deles, contagia o coração da gente. A gente não é só edificado quando Deus faz na nossa vida, mas quando a gente vê Deus fazendo na vida do outro. Sabe, existe uma forma de evangelizar melhor do que falar, do que recitar versículos bíblicos, melhor do que falar decore salteado versos bíblicos. É usar a nossa vida para que a nossa vida seja uma pregação. Uma vida transformada é uma voz que ecoa, é uma voz que fala forte. Agora, uma pessoa que fala, mas não vive, ela nos afasta mais ainda de Deus. Você sabe por que nós fazemos parte de uma geração de gente ferida com igreja? Ferida com religião. Porque por muito tempo a igreja, a religião afastou mais as pessoas de Deus do que aproximou. Era mais proibições, era mais purgatórios, era mais provações. Então quer dizer, parece que servir a Deus era um inferno, não podia respirar. E porque as pessoas diziam uma coisa, mas faziam outra. Eu não gosto que nós os cristãos falamos assim: fulano veio aqui para trabalhar comigo, mas é crente. Ah, eu detesto crente, não quero. Crente falar isso não pode, irmão. Tem uns que não prestam, mas tem muitos que prestam. Agora não é justo o que presta pagar pelo que não presta. É que pra gente ecoa mal uma pessoa que confessa ou professa uma fé, mas vive de um outro jeito. A melhor forma de evangelizar é você encarnar a Cristo e vivê-lo em nome de Jesus. Eu já falei algumas vezes aqui, e falei também hoje de manhã, de uma época em que 2 garotos da igreja foram para um encontro de final de semana e voltaram absolutamente transformados. Pensa em 2 pessoas turmentadas e voltou acalmado. Falei: gente, o que aconteceu? Falei: isso é fogo de pai, vai passar. Mas passou uma semana, 2, 3, eles continuavam. Aí começou a ficar ruim pro meu lado. Sabe por quê? Porque quando você tem uma pessoa boa, você começa a enxergar os seus defeitos. Não é não? Imagina que você vai num restaurante. Lá em casa é entre tapas e beijos. Aí você vai num restaurante, numa festa, você vê o casal que já está junto há 20 anos, olhar um no olho do outro. Ah, pode ser que você não se sinta tão mal, mas é para se sentir. E você não quer nem ficar perto. Não é normal. Sabe, o exemplo fala mais do que 1 milhão de palavras. A vida desses meninos falou meu coração. Eu acabei indo no encontro, porque agora o meu pecado começou a aparecer. Quando a verdade se levanta, a mentira também aparece. Paulo diz que os que não são fiéis se incomodam com a vida de um fiel, porque a vida dele é um incômodo, é uma pedra de tropeço, é uma luz que ilumina a escuridão, é sal que traz sabor e dá gosto a algo que se come. E é isso que Deus quer de mim e de você, este compromisso em nome de Jesus. Enfim, terminando, o que aconteceu por causa do compromisso do filho? Quando a gente se casa, nasce filhos saudáveis. Às vezes nasce sem casar também, né? Mas é que casamento para Deus não é no altar. Dormiu, você sabe o que eu estou falando, né? Casou. Então você acha que você não é divorciado, já dormiu com 20? Você já foi casado com 20. Biblicamente, é assim.
Diz a Bíblia que Isaac conheceu a Rebeca, não foi de prazer, na tenda, nu. O resto você imagina. É isso que é um casamento. Produz filhos saudáveis. E Deus quer produzir coisas na minha vida. Mas uma pessoa que não é comprometida com o seu trabalho não pode esperar coisas boas de lá. Uma pessoa que não é comprometida com Deus não pode esperar coisas boas de Deus. Uma pessoa que não é comprometida nem consigo próprio, tudo que ela coloca, ela para no meio. Ela começa a estudar, para no meio. Ela começa a guardar dinheiro para comprar um negócio, para no meio. Gente, eu fico às vezes horrorizado com algumas coisas. Porque sabe, mesmo que eu vim de uma família extremamente pobre, quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu quis fazer foi tirar uma carta, com muita dificuldade. Fui reprovado 2 ou 3 vezes. E só passei porque estava na véspera do Natal e o cara não queria terminar o teste direito. É por isso que eu não dirijo muito bem. Né? E aí eu fui trabalhar num lugar, no emprego. E a mulher falou, você tem carta? Eu falei, eu tenho. Mas eu não sabia dirigir. Você acredita nisso ou não? Então um dia nós fomos fazer uma entrega de pizza, eu estava com ela e chegamos lá em frente da prefeitura de Campinas. Ela ia ficar num consultório, ela ia parar o carro, ia esperar, ela ia no consultório. Aí ela parou o carro no farol, falou, passa aqui para a cadeira do dirigente, para dirigir. Eu falei, cara, e sabe, quando você vai quase batendo, eu falei, meu Deus, ela vai ver que eu não sei dirigir agora. Mas foi assim que eu aprendi, nos trancos e barrancos. Eu entrei em barrancos algumas vezes, literalmente. Eu entrei em barrancos, literalmente. Eu não sei porque eu estou falando isso de dirigir, mas não importa. Às vezes minha cabeça não está muito boa, ela vai assim no canto e ela volta. Mas, quando a gente se casa, é normal que nasçam filhos saudáveis. De um casamento, de um emprego, de uma vida com Deus e de um compromisso comigo mesmo. Eu estava falando que eu tirei minha carta com 18 anos e logo eu estava dirigindo. Mas, por exemplo, eu vejo um garoto de 24 anos. Você já tem carta? Não. Por que você gasta o dinheiro? Com tênis, camiseta. Eu acho que é uma pessoa besta. Desculpa se tem alguém assim aqui. Porque como é que com essa idade a pessoa não tem uma poupança, não tem um desejo de melhorar de vida, não tem uma vontade de avançar um passo? Você tem que guardar nem que seja 10 reais por mês, 20. Você tem que fazer isso. Porque você tem que ter uma visão do futuro. Você tem que ter um desejo do futuro. Não é comum viver assim. Sabe, por causa desse compromisso que Elias tem, a Bíblia diz que Deus ouve a Elias e fogo cai do céu. E o povo se converte a Deus e diz, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sabe, há pessoas que não deram a resposta ainda, porque elas podem não ter visto Deus na minha vida. Mas quando elas verem, até o joelho mais duro irá se quebrantar. Por isso não tenha medo de viver os valores cristãos. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer, eu não roubo. E não roube. Lembre-se que uma caneta é roubo. Um clips é roubo. Lembre-se de dizer, olha, eu não minto, aqui já é mais difícil, né? Olha, você tem que ter valores sólidos. Algo tem que te incomodar. Lembre-se, talvez você tenha perguntado para o povo, até quando cocheareis em 2 caminhos, e ninguém respondeu. Mas quando eles virem Deus na nossa vida, eles vão responder. Que eles vão dizer, o Senhor é Deus. Eu fui a segunda pessoa a se converter na minha família. O primeiro foi um primo que mora numa cidade bem no interior. Mas a transformação da minha vida foi tão grande, foi um impacto tão radical, que a minha família foi vindo por inteiro. Primos, tios, a minha casa. Porque era um cara que eu era sócio de uma boate ruim, boate etc. clube. Depois a gente mudou para aquele, era o nome de um filme lá que eu esqueci o nome, Flashdance. Olha, filho, tinha aquele lá. Abrimos. Eu vivia daquilo, eu adorava aquilo. Sabe, mas quando eu fui para Deus, o impacto de Deus foi tão grande na minha vida, que eu deixei as drogas, eu deixei tudo aquilo, eu não quis voltar lá nunca mais. E ninguém me ensinou, ninguém disse que eu tinha que fazer aquilo. Eu simplesmente não queria viver aquela vida de novo. Alguns em casa falaram, isso é fogo de palha, isso é consciência pesada, vai passar. Mas não passou. Não passou. No começo eu tinha vergonha. Então eu comprei uma Bíblia pequenininha, eu botava debaixo de uma camisa de manga bem grande, eu escondia assim. Era uma Bíblia subaqueira. Mas eu me lembro de um dia que eu entrei no ônibus e um cara estava vendo uma revista Playboy na frente de todo mundo.
Eu falei, cara, esse cara não tem vergonha. Aí eu comprei uma Bíblia desse tamanho, capa vermelha, vinho, escrito Bíblia Vida Nova, desse tamanho. Era um book. Sabe, acho que as pessoas querem ouvir menos e ver mais Deus através da nossa vida. Hoje Deus te chama para comprometer-se com Ele, em que Ele seja o teu dono e você o seu servo. Hoje Deus me chama e te chama para que nós restauremos o nosso altar com Ele. Comunhão, oração, palavra, purificação, relacionamento com o outro, relacionamento com Deus. Hoje Deus nos chama para um compromisso com Ele, de ter no nosso coração o peso das almas perdidas e sermos de novo evangelistas que vivem e que pregam com a sua vida e que pregam com a sua boca. Que Deus use a sua vida nesse sentido. Fique em pé um pouco, por favor.